A revolta das vacinas. A população aqui do Rio de Janeiro saiu às ruas contra a vacina. Isso aconteceu há mais de um século. E quem veio contar aqui essa história no programa Brasil 200 anos é o André Felipe, pesquisador da Casa Oswaldo Cruz, da Fiocruz. É uma referência internacional e ele é pesquisador e microbiologista e imunologista. Não é isso mesmo, André? Isso, microbiologia e imunologia é minha primeira formação. Eu atuo como historiador na Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, dedicada exatamente a fazer pesquisa sobre a história das doenças, da saúde pública e da ciência. Então, nestes 200 anos aí da República, né, e principalmente nos últimos 100 anos, desde o início do século, a polêmica da vacina já existia. As pessoas aqui do Rio de Janeiro não quiseram tomar vacina. Como é que foi isso? Conta um pouco também o que é a Fiocruz, a Casa Oswaldo Cruz, que é uma referência internacional há muitas décadas, né? Há mais de um século, é uma referência no mundo inteiro e até hoje produz vacinas e serve ao nosso país. Isso. A Casa de Oswaldo Cruz, em realidade, é uma unidade dentro da Fundação Oswaldo Cruz. O Instituto Oswaldo Cruz ele surgiu no começo do século XX, mais especificamente em 1900, né? Surgiu exatamente em decorrência das epidemias que graçaram no Rio de Janeiro naquela época, principalmente peste bubônica. Foi criado um Instituto Soroterápico Federal exatamente para produzir vacina contra a peste bubônica. A peste bubônica havia sido detectada em Santos e havia um enorme temor de que ela avançasse sobre o Rio de Janeiro. A origem dela era... Na verdade, a peste bubônica hoje em dia se sabe que a peste bubônica ela é causada por uma bactéria, né, por um micro-organismo, que é transmitido pela pulga do rato. E foi uma grande pandemia, né, que avassalou... Chegou através do Porto de Santos, né? Isso, do Porto de Santos. Porque era a principal forma como as epidemias, as doenças epidêmicas circulavam na época, né? Tem tudo a ver com o comércio, né? A partir do século XIX, com todo o adensamento do comércio internacional, né? Então os portos eram locais muito privilegiados das ações de saúde pública, porque era através dos portos que chegavam novas doenças, que chegavam, né, plantas, animais, pessoas, muitas vezes carregando consigo patógenos, reservatórios de novas doenças. Então, a peste bubônica foi detectada em Santos, o governo federal cria então o Instituto Soroterápico Federal, que vai se tornar o Instituto Oswaldo Cruz, que recebe esse nome em 1908, mas a origem é 1900. A Fundação Oswaldo Cruz, tal como nós conhecemos hoje, na verdade ela é um conglomerado de várias instituições, né, de várias unidades que surgem nos anos 70 e que engloba, por exemplo, a Biomanguinhos, Farmanguinhos, que produzem vacinas imunobiológicos, a Escola Nacional de Saúde Pública, de onde várias lideranças importantes da saúde pública no Brasil surgiram, né, se formaram, e a Casa de Oswaldo Cruz, que surge em 1986, exatamente para se dedicar a pesquisas em história das doenças, em história das ciências e também em resguardar o patrimônio documental e também arquitetônico do campus de Manguinhos, né, que tem aquela construção maravilhosa que é o Castelo Morisco, né, que eu convido todas e todos que estão nos assistindo que não conhecem a irem visitar, né. Hoje nós temos também o Museu da Vida, que é um espaço de divulgação de ciência. Então, na realidade, a Casa de Oswaldo Cruz, como essa unidade específica dedicada à história das ciências, à história da saúde e também à divulgação científica, ela surge em 1986. Mas as raízes da Fundação Oswaldo Cruz vêm exatamente desse começo do século XX, quando a peste bubônica aparece como uma ameaça, mas o Rio de Janeiro já era assolado por doenças epidêmicas muito graves, entre as quais a febre amarela, que era a principal delas, e a varíola. É contra a varíola que é desenvolvida a vacina que desperta a reação da população na chamada revolta da vacina. A própria Fiocruz, né, que tinha um outro nome, ela que desenvolveu a vacina. Não, na realidade, a vacina antivariólica, né, a vacina antivariólica ela é bem anterior. Ela, inclusive, era a responsabilidade de um instituto anterior, que era o Instituto Vacinogênico. Mas foi desenvolvida aqui no Brasil. Na verdade, ela foi adaptada, de certa forma, né? Não foi uma inovação necessariamente nova, mas ela foi adaptada aqui, né? O Barão de Pedro Afonso era responsável, ainda durante o Império, pela produção, pela distribuição dessa vacina,
né? Na verdade, o Barão de Pedro Afonso, ele é associado ao Oswaldo Cruz quando é criado o Instituto Soroterápico Federal. E depois, por uma série de razões, ele sai da direção e quem assume a direção técnica do Instituto é o Oswaldo Cruz. Mas a vacina antivariólica, ela tem uma história que precede ao Instituto Oswaldo Cruz. Ela tem a ver com esse Instituto Vacinogênico que é anterior, que é do século XIX. Tá? E nesse período, quantas vacinas o Instituto produziu? Quantas doenças, assim, eu não no modo saberia geral? te quantificar isso. É muita coisa. É muita coisa, mas eu posso te dizer quais são as principais doenças, né, que foram alvo de campanhas, porque é interessante, inclusive, que nós deixemos isso claro, né? O Brasil, graças a não só a Fundação Oswaldo Cruz, mas também uma série de outras instituições, nós nos tornamos um modelo de um programa bem sucedido de imunização. Né, graças não só a uma série de inovações técnicas que nós trouxemos no desenvolvimento, mas também na otimização de formas de distribuição dessas vacinas. Né? Então, nosso Plano Nacional de Imunização era algo visto com muitos bons olhos internacionalmente, porque graças a esse Programa Nacional de Imunização nós conseguimos controlar e até mesmo erradicar várias das doenças. As principais delas, varíola, poliomielite, sarampo, meningite, né, a própria febre amarela, né, então uma série de doenças extremamente importantes que foram controladas através das vacinas. Não, e antigamente, eu mesmo tenho um tio, né, as pessoas morriam dessas doenças, era muito comum em cada família, né? Meu tio teve poliomielite, isso já na década de 40, né, e teve sequelas graves, e já há quase 200 anos a gente tem esse instituto, né? As pessoas se cuidam, tomam vacina e o que eu não entendo, eu te peço você para explicar aqui para quem nos assiste, que a gente, num país como o nosso, que tem tantas doenças, que há quase 2 séculos, né, produz vacina, por que a gente não produziu uma vacina nossa hoje contra a Covid? Claro que teve o acordo aí da Coronavac, mas se gasta tanto dinheiro com vacina vindo de fora. Por que é que não se produziu uma própria aqui no Brasil? Olha, na realidade é que pela celeridade da resposta sanitária que nós precisávamos dar, mostrou-se mais conveniente nós fazermos convênios com outras instituições que já estavam mais avançadas no desenvolvimento dessa vacina do que desenvolver uma vacina própria. Obviamente que tem algumas vacinas que estão em desenvolvimento, né? O próprio Butantan está com uma próxima de ser patenteada, né? Totalmente nacional. Totalmente nacional. Agora, na verdade, se nós formos ver na história da saúde pública, isso é algo relativamente comum. Na verdade, você tem essas cooperações através dos quais esses novos imunobiológicos são desenvolvidos, não é algo extraordinário. O fato foi que, em função da emergência da resposta que nós precisávamos dar à sociedade, esse convênio com a Oxford, né, mostrou-se muito mais benéfico. Ao mesmo tempo, nós continuamos com pesquisas que a Fiocruz fez, que é a AstraZeneca. AstraZeneca. Né? Mostrou-se mais conveniente, mas de forma alguma nós deixamos de avançar no sentido de desenvolver uma vacina própria. Então, tem vacinas que estão em desenvolvimento, não temos ainda alguma que chegou na fase de teste que esteja se mostrando viável, né? Mas diante da celeridade que nós precisávamos dar para a sociedade no sentido de uma vacina eficaz, né? Mostrou-se muito mais fácil que a gente fizesse esse convênio. Agora, é importante dizer que toda a tecnologia não foi um acordo de transferência de tecnologia, ou seja, o princípio ativo da vacina ele é produzido aqui na Fundação Oswaldo Cruz, então, na verdade, de certa forma, ela é uma produção nossa também, né? Porque ela é produzida aqui. Então, foi um acordo de transferência de tecnologia. Então, nós temos, de certa forma, essa autonomia na produção da vacina, porque ela é também... toda a cadeia produtiva, de certa forma, hoje em dia está sendo realizada aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Isso é importante de deixar claro. Doutor André, que você é doutor também, professor, né? Desde o século XIX, no Segundo Império, já se toma vacina no Brasil, né? E veio essa revolta porque se tornou obrigatória no início do século, né? O que aconteceu com essa revolta? Diz a história que foi realmente uma revolta, as pessoas saíram na rua contra, né, o Estado, o departamento sanitário lá, ia na casa das pessoas para obrigar a tomar a vacina. Como é que foi isso?
Em verdade, a revolta da vacina ela é um fenômeno muito interessante porque ela é extremamente complexo, porque ela tem uma série de causas que estão ligadas a ela, né? Então a gente tem que lembrar que nesse momento o Rio de Janeiro estava passando por uma grande reforma urbana, muitas vezes medidas de despejo que eram, de certa forma, autoritárias. Era uma república que estava no seu início, uma república que, digamos assim, não era muito democrática de fato, né? Não era muito popular e democrática. Então, na verdade, para a gente entender bem historicamente a revolta da vacina, a gente tem que levar em conta essa série de causas que contribuíram. Não foi especificamente apenas a vacina, né? E vários atores que participaram desse movimento, né? Então, por exemplo, a sociedade positivista, do apostolado positivista, que tinha muita influência naquele momento, com vários intelectuais importantes, algo que era e tinha uma influência enorme na República Brasileira, né? Grandes republicanos, intelectuais e políticos republicanos, eles professavam essa ideologia, teve uma influência, por exemplo, enorme. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma revolta militar que aconteceu na escola da Praia Vermelha, que foi simultânea à revolta da vacina. Então, teve o quebra-quebra nos bondes. Então, foi, de fato, uma sublevação popular muito grande, mas que ela está ligada a uma série de causas. O descontentamento das classes populares naquele momento com a República, com essas medidas autoritárias, essas medidas de saneamento, que, para além da vacina, que envolviam o despejo, o desmonte de cortiços, de casas conjuntas, de estalagens, tudo isso contribuiu para esse descontentamento da população. Então, a vacina, ela foi importante, porque para muitos, por exemplo, isso feria o direito de escolha e, por exemplo, eles viam como uma invasão você entrar na casa e vacinar as filhas, por exemplo, né? Aquela ideia de que a família não poderia ser violada, de que os direitos individuais não poderiam ser violados. Então, várias dessas, são vários aspectos que devem ser levados em conta ao se analisar esse fato. Mas a vacina, ela entrou um pouco nesse contexto extremamente turbulento, extremamente problemático do Brasil da Primeira República. Então digamos assim, essa ideologização, palavra difícil, né? Que existe hoje, essa ideologia em cima do conceito da vacinação, já vem de antes, isso não é novo. É importante dizer ideologização sim, né? Mas de ideologias de cunho muito distinto, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, vamos trazer o positivismo, que tinha esse valor muito caro né, de não violar a questão da família e tal. Ao mesmo tempo, hoje o que nós temos é uma negação, um menosprezo pelo conhecimento científico. O próprio positivismo valorizava a ciência, era uma ideologia que dava um enorme valor à ciência, ao contrário do tipo de teoria ou de ideologia que nós temos hoje que invalida a vacina, que exatamente negligencia, despreza ou não reconhece o valor da ciência, o valor da saúde pública ou o valor do próprio conhecimento científico, dos protocolos científicos, né? Então, assim, ideologia sempre teve, mas são de cunhos muito distintos e a relação que eles estabelecem com a ciência também são bastante distintas. Então, essas ideologias, elas sempre têm que ser analisadas nos respectivos contextos e aquilo que elas pregam em relação à vacina, por exemplo, a outras ferramentas da ciência, né? Eu tenho muitos amigos médicos que eles contam dos pacientes, né, que chegam lá especialistas em medicina por causa da internet e do Google, né? Então chegam questionando coisas assim absurdas, né? O excesso de informação acaba confundindo hoje também, né? Eu acho que, de certa forma, nós temos hoje a disponibilidade da informação muito fácil, né? Por outro lado, eu acho que nós precisamos ter um critério muito grande, o tipo de informação que nós acessamos, né? O tipo de fonte que nós acessamos. Porque hoje um grande problema são as informações não verificadas, ou as informações que não são corretas, ou que não seguem os protocolos, não estão necessariamente alinhadas com o que são os protocolos científicos, né? Então nós temos a informação junto com a desinformação. Então é extremamente importante que ao nos informar é sempre algo, né, benéfico, algo bacana, mas que a gente cheque as fontes, né, que a gente se concentre em instituições né, instituições confiáveis, em instituições que têm credibilidade, né, porque na internet hoje você pode falar qualquer coisa, né, então é importante que nós, no caso de dúvida, que nós procuremos as instituições que nós confiamos, as instituições tradicionais, as instituições públicas, as instituições de ciência e tecnologia, né. Hoje
hoje em dia tem um esforço enorme, eu posso dizer isso por parte da Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, né? Você pode, em relação à Covid, por exemplo, nós temos lá no site da Fiocruz, fiocruz.br, tem lá uma parte só para você se informar sobre a Covid, com perguntas e respostas, explicadas de forma acessível. Qual que é o endereço mesmo? Fiocruz.br, se colocar um /coronavírus, vai chegar direto exatamente no portal de informações sobre a pandemia. Então está tudo hoje disponível de forma tranquila para as pessoas terem acesso. Então nós precisamos ter esse critério hoje de em que nós confiamos, quais são as nossas fontes de informação, porque circula muito a informação junto com a desinformação. E o grande desafio para o cidadão do século XXI é navegar nessa maré de informações imbuído de critérios, de parâmetros, de forma que ele tenha acesso a conteúdo confiável, a conteúdo credível, porque está tudo aí. Né? Então nós precisamos ter esse discernimento na hora de ter acesso à informação, aquilo que a gente busca. Agora, André, o Império Romano já tinha a tecnologia assim, do saneamento, né? Desde a época de Cristo. E hoje no Brasil a maioria das cidades não tem saneamento básico, porque não dá voto. Né? E a falta de saneamento é um dos principais motivos para as doenças. Né? Como é que você, como historiador na área da saúde, especialista, como é que você vê essa situação no Brasil? É trágico, né? É trágico e é extremamente triste que um país como o nosso, né, que a gente sofra tanto, que cerca de 40% a quase 50% das habitações que têm acesso ao saneamento básico. Eu acho que realmente é escandaloso, porque eu acho que não é compatível com o nível de riqueza que nós produzimos, né? E você mencionou tecnologia, não é por falta de tecnologia, não é por falta de conhecimento, não é por falta de formas, né, já se sabe disso, já se tem conhecimento suficiente sobre o papel do saneamento, inclusive se nós quisermos raciocinar do ponto de vista econômico, porque até o que você economiza, né, de combate às doenças altamente vale muito a pena, né, você investir no saneamento, além, é claro, do aspecto humanitário que é indiscutível, né, ou seja, as pessoas deveriam ter direito a saneamento, a água potável, isso é um direito preventiva, humano, né? Claro. Né? Então, e é importante também nós levarmos em consideração isso, porque a doença ela também está ligada a esses aspectos sociais, a esses aspectos econômicos. Então, nós precisamos, né, de uma atuação forte, sobretudo do Estado, porque o saneamento, nós estamos vendo hoje, por exemplo, internacionalmente, no sentido contrário do que tem acontecido aqui, as companhias de saneamento elas estão sendo reestatizadas, porque é importante, porque o saneamento ele é um serviço público que deve estar para além da lógica do lucro. Deve estar pautado exatamente por esse imperativo de garantir à população acesso à água, a esgoto tratado, né? Isso é imperativo. E é importante dizer, porque isso que você tocou, porque a gente está falando de pandemia por razões óbvias, né? Todos estamos vivendo esse momento trágico da pandemia de Covid-19, mas nós não podemos esquecer das doenças endêmicas que assolam essas populações há décadas, né? Doenças endêmicas gravíssimas, contra as quais nós temos ferramentas para combater. Vamos pensar, por exemplo, na esquistossomose, nas verminoses, numa série de parasitoses que não são compatíveis com um país desenvolvido. Né? São muitas pessoas que no Brasil, qual a quantidade, porque a gente vive aqui na cidade, não tem noção do que acontece nesse interior afora aí, né? Pelo país. Eu não sou um especialista nessa área nessa área da epidemiologia, nessa área da saúde pública. Certamente tem colegas meus da Fundação Oswaldo Cruz que vão poder falar disso para você de uma forma muito mais apropriada. O que eu posso dizer é que existe uma quantidade expressiva. Os últimos números que eu acho que eu dei uma olhada seriam cerca de 40% dos domicílios sem acesso à habitação. Não sei te falar isso em termos de contingente populacional, mas eu acho que é um número muito grande para o país que nós somos. Né? Nós já não precisaríamos ter essas doenças como uma questão de preocupação sanitária, como uma preocupação sanitária. Você sabe, André, que na área de educação um dos grandes problemas é a falta de saneamento. Como é que uma criança vai para uma escola se não tem água em casa, já chega sujo, com fome? Muitos vão para a escola para comer. Né? Então é um problema sério. Se não tem saneamento em casa, como é que uma criança vai ter cabeça para chegar na escola? Né? E o outro dado importante também, o Brasil é um dos países que mais gastam em per capita por aluno.
né? Mas se tem tanta corrupção, se gasta tão errado, que os nossos índices de educação estão bem para baixo de países miseráveis da África. Mas vamos voltar aqui para o assunto da Fiocruz, porque a Fiocruz, né, a Casa Oswaldo Cruz, onde você faz pesquisas, está dentro da instituição, ela é uma referência internacional, né? Ela salvou milhões de vidas ao longo aí de mais de um século, né? E é uma instituição que a gente tem que ser lembrada, por isso que eu te convidei aqui, porque nos 200 anos do Brasil, ela é uma referência internacional, ela é uma referência da República e ela continua produzindo conhecimento, vacina. Como isso aconteceu? Me explica um pouco melhor como é que isso aconteceu. E no país, como é que um garoto que está nos vendo lá do interior da Amazônia, do Nordeste, que se ele quer ser pesquisador, virar um cientista, como é que faz para virar cientista num país como esse e virar cientista como você? Praticamente você é um cientista, né, da Fiocruz. Olha, a história, né, da Fundação Oswaldo Cruz é uma história muito bem sucedida, foi uma fórmula que deu muito certo, né? A gente costuma dizer, quando a gente analisa a história da Fiocruz, que o Oswaldo Cruz ele atacou, digamos assim, em 3 frentes, né, que foi o ensino, a pesquisa e a produção. Né? Ou seja, ele pesquisou novas doenças, produziu vacinas e, ao mesmo tempo, investiu em massa crítica. Né? Ele investiu em pessoas que pudessem continuar aquilo que ele estava iniciando. Isso é formar uma tradição científica. Isso é extremamente importante. Né? E, para isso, nós precisamos, inclusive, neste momento que nós estamos vivendo de tantos cortes na ciência, isso é altamente dramático. Isso é altamente dramático porque exatamente compromete a continuidade de uma série de tradições. O Brasil é conhecido internacionalmente, você está falando da Fiocruz, mas nós temos várias outras instituições, sim, vários outros campos de conhecimento que nós nos sacramentamos internacionalmente, exatamente por produzirmos pesquisadores, teorias internacionalmente validadas, mas que agora estão sob risco exatamente por esse subfinanciamento da ciência. Isso é uma das... Financiamento não é um gasto, é um investimento, né? Sim, exatamente, porque na verdade a ciência, você por exemplo falou em relação à vacina. Se nós queremos ter qualquer tecnologia, não só vacina, autônoma, nós precisamos ter massa crítica, nós precisamos ter pessoas aptas a desenvolver essas novas tecnologias. Nós queremos de fato ser produtores, porque o que agrega conhecimento hoje no mercado internacional, né, é o quê? Aquilo que tem valor agregado. Nós nos tornamos exportadores de commodities, como nós éramos no começo do século XX. Não, a gente está gastando bilhões em vacinas, esse dinheiro poderia estar... Ok, que é uma parceria importante, bacana, você explicou, mas esse dinheiro poderia estar sendo gasto numa vacina totalmente nacional, né? É que não adianta, é interessante nós termos a consciência de que nós estamos falando de uma cadeia. Né, de uma cadeia. Então, você precisa investir... Não adianta só o instituto, tem que ter... porque se você precisa investir desde a formação, da educação, né, você precisa despertar esse valor, esse interesse pela ciência. Né? Então, você falou, essa pessoa que está na escola, que quer se tornar cientista, ele precisa ter essa vocação despertada. Então, as ciências precisam ser estudadas, as pessoas precisam ter acesso a isso. Então é financiamento em todos os níveis. Ele vai ter que entrar numa universidade, fazer especializações, ou seja, é um longo caminho, né? É um longo caminho e que é um caminho possível. Nós, nas décadas anteriores, tivemos avanços em relação a esse sentido, em relação ao acesso, né? As universidades se tornaram mais acessíveis por uma série de políticas públicas e nós precisamos continuar nesse sentido, exatamente financiamento público da educação, da ciência, da cultura, para que nós possamos avançar como país, para que nós possamos avançar como nação, para que nós possamos desenvolver nossas tecnologias e nos inserirmos no mercado internacional de conhecimento de uma forma soberana. Né? Não exportando coisas de baixo valor agregado, matérias-primas para outros países se desenvolverem, mas nós próprios desenvolvermos as nossas tecnologias e sermos capazes de exportar produtos com valor agregado, que agreguem o quê? Conhecimento. Nós não falamos hoje que nós somos a sociedade do conhecimento, mas tudo que nós estamos vendo hoje é exatamente no sentido contrário a isso. É como se a ciência fosse um gasto perdulário, como se fosse um gasto menor, como se fosse exatamente mais fácil você adquirir uma tecnologia no exterior e reproduzir aqui. Né? Então nós precisamos realmente de lideranças públicas, de uma sociedade consciente da importância da ciência e de uma ciência cidadã.
cidadã. O que é uma ciência cidadã? Uma ciência que fale para os problemas da sociedade brasileira. Você falou sobre saneamento, por exemplo, né? Uma ciência que esteja... Porque não adianta você produzir uma ciência que não esteja vinculada à realidade social da qual ela faz parte. E para isso nós precisamos formar os nossos cientistas. E aí, para formar os nossos cientistas, nós precisamos investir nos nossos estudantes, nos nossos professores, nas nossas universidades. Isso é fundamental e para qualquer país que queira, que conseguiu se desenvolver de uma forma soberana e bacana e dinâmica, isso envolveu necessariamente um investimento em ciência, em tecnologia, em educação. Qualquer caso que você for analisar na história. Muitos cientistas ao longo aí da história do Brasil, não é de agora, está um pouco pior, talvez, né? Muitos cientistas têm ido embora do país, né? E as principais pesquisas do mundo, como a decodificação do DNA, tem cientistas brasileiros de ponta, né? Lá na Fiocruz acontece essa perda também, essa debandada de cientistas para o exterior? Eu não posso te dizer em que extensão que isso está acontecendo. Eu devo dizer que na Fiocruz nós temos condições que eu considero, mediante nosso cenário nacional, muito privilegiadas de trabalho, né? Uma instituição que de fato preza e conserva essa tradição iniciada há 120 anos atrás de apoiar a ciência e de fato de apoiar o pesquisador e de dar ao pesquisador condições para que ele desenvolva suas pesquisas. Mas isso é um fenômeno nacional que infelizmente se agravou agora recentemente, porque obviamente diante dessas condições tão difíceis de realizar suas pesquisas, os pesquisadores são atraídos por condições muito mais interessantes de trabalho no exterior. Então isso tem acontecido. Isso é muito grave também, porque isso provoca a descontinuidade de várias agendas de pesquisa importantes. Porque esses pesquisadores, eles trazem um conhecimento acumulado, eles formam pessoas, na medida em que eles vão para o exterior, esse processo eles levam interrompido. todo esse desenvolvimento, essa tecnologia que foi desenvolvida aqui. Não só a tecnologia, o conhecimento, a capacidade de formar pessoas, né, de continuar essa tradição. Né? Agora, é compreensível que isso aconteça, porque mediante um cenário tão difícil de realizar pesquisa, a pessoa vai procurar condições de trabalho, condições profissionais melhores. Né? Então, isso é um fenômeno que está ligado exatamente a essa ausência de políticas de suporte à ciência e à tecnologia. É um quadro que nós observamos muito nos anos 90 e que agora, infelizmente, voltou a se tornar uma realidade. Porque nós temos em várias áreas do conhecimento, né? A gente está falando da Fundação Oswaldo Cruz, mas em outras áreas do conhecimento no Brasil nós temos pesquisadores de grande talento, né? De grande capacidade e, obviamente, as instituições estrangeiras, muitos deles têm essas parcerias estrangeiras já, porque a ciência ela é sempre praticada nesse diálogo internacional com parceiros internacionais e na medida em que essas instituições reconhecem esses grandes talentos e oferecem condições de trabalho melhores, eles são atraídos para lá. Então nós temos que olhar isso como esse fenômeno sociológico que tem a ver com esse contexto que a gente está vivendo exatamente de estrangulamento da pesquisa científica. Um dos objetivos aqui do Brasil 200 anos, né, é a gente trazer à tona e contar as histórias dos grandes personagens da República, né, em todas as áreas, né, cientistas, políticos, artistas, enfim. E o Oswaldo Cruz, né, que leva o nome da instituição, que até mudou o nome, né, ele foi um dos grandes personagens, é um dos grandes personagens da história do Brasil. Né. Conte pra gente um pouco mais sobre a história dele. A história do Oswaldo Cruz é curiosa porque ele é filho de um médico, né? Ele é filho de um médico, se forma na Faculdade de Medicina no final do século XIX. Era um momento de muito entusiasmo pela ciência, né? De muito entusiasmo pela ciência, inclusive na Faculdade de Medicina. Né? Obviamente, quem se formava naquela época eram pessoas que tinham condições mais privilegiadas, que iam completar seus estudos no exterior. E esse foi o caso de Oswaldo Cruz. E o Oswaldo Cruz foi completar os seus estudos no Instituto Pasteur de Paris. Foi exatamente se especializar em microbiologia, num momento em que a microbiologia era uma novidade, era uma ciência nova, estava começando, inclusive com muitas controvérsias, muitas pessoas que também não acreditavam na microbiologia, não acreditavam que as doenças pudessem ser transmitidas por seres invisíveis. Isso parecia uma coisa meio fantástica, meio mágica, né? E o Oswaldo Cruz, então, vai para Paris e se especializa, inclusive com uma tese sobre a transmissão de doenças pela água. Essa é a tese de conclusão dele da Faculdade de Medicina, fica lá em Paris e retorna
na década de 1890, e é exatamente esse momento que a República está dedicada a sanear o Rio de Janeiro. Né? Ele é então convidado, ele era um jovem, hoje a gente diria ele era quase um menino, né? Um jovem que é então nomeado para ser diretor-geral de saúde pública e levar a cabo esse saneamento do Rio de Janeiro para combater exatamente as 3 principais doenças que afligiam o Rio, que era então a capital federal. O Brasil, que queria naquela época se apresentar ao mundo como um país moderno, né? E queria ter uma capital à altura da modernidade que ele queria representar para o mundo. Certamente olhando como a Argentina, que tinha Buenos Aires, né, uma cidade cosmopolita, moderna, internacional, eles queriam tornar o Rio de Janeiro esse lugar. Né? E então Oswaldo Cruz assume a Diretoria-Geral de Saúde Pública com essa incumbência de combater essas 3 doenças. E o Oswaldo Cruz, ele se filia a uma teoria que na época era uma teoria muito controvertida, que era a ideia de que a febre amarela era transmitida por mosquitos. Isso era uma ideia que ainda era muito incerta, era cheia de dúvidas, muito nebulosa, mas os americanos já tinham conseguido combater isso em Cuba. Eles estavam ocupando Cuba, né, e é uma comissão médico-militar que tinha conseguido debelar a febre amarela em Havana, exatamente combatendo os mosquitos. O Oswaldo Cruz se filia a essa teoria e vai então criar as grandes brigadas de mosquito e vai combater a febre amarela no Rio de Janeiro, que é uma doença que desde a segunda metade do século XIX, ela afetava a cidade em epidemias regulares, mais ou menos como a dengue de hoje em dia, que chega no verão a gente meio que já espera que vai acontecer, era mais ou menos naquela época. E eram epidemias de alta mortalidade, com uma doença bastante dramática, mas ele consegue então controlar essa doença lançando mão desse método, além de desenvolver o soro contra a peste bubônica, né, que foi exatamente para isso que o Instituto Soroterápico foi criado, e a vacina contra a varíola, que ele não teve muito sucesso, teve que voltar atrás, porque teve a revolta, mas que exatamente focado em métodos específicos de combate a essas doenças, filiado aos parâmetros da microbiologia e da medicina tropical, que eram doenças, que eram especialidades científicas recentes naquele momento. Então você veja que nessa época já tinha resistência e hoje também, e ao longo do século, né, desde quando a gente era criança, todo mundo tem um caderninho lá das vacinas, né, e todo mundo toma vacina. Agora chega a vida adulta, vem esse questionamento de novo. Sim, eu acho que é muito, se nós olharmos para a história da saúde pública, é muito importante nós sabermos que a saúde pública não é só público, ela é pública no sentido também de que ela envolve compromissos, né? Então nós temos que ver que a vacina ela não é simplesmente uma questão de escolha individual, ela é uma questão de um compromisso que nós temos de viver em sociedade. Porque a doença não adianta eu me precaver se você não se precaver. É questão da dengue. Se cada um não cuidar da sua casa, de deixar a água parada ali, vai estar contaminando o vizinho, as visitas, os parentes que chegam, né? Sim, e a saúde pública se torna pública exatamente em função disso, em função de que isso não pode se esgotar no nível individual. Você precisa pactuar isso coletivamente, as respostas perante as doenças, porque nós como indivíduos podemos fazer muito pouco. Né? Hoje em dia tem uma crença que o indivíduo, cabe tudo ao indivíduo, mas na verdade, em alguns casos, nós precisamos de instâncias maiores, de instâncias que agem no âmbito coletivo. O Estado, mas outras instituições não necessariamente estatais também, mas no nosso caso, principalmente o Estado. Né? Então é importante nós sabermos que ao nos vacinarmos, nós estamos exatamente obedecendo a esse pacto coletivo de garantir que nós sejamos uma sociedade mais salubre, mais saudável. Né? Se questiona muito a questão da liberdade, mas a liberdade ela é relativa, porque a partir do momento que a gente vive em comunidade, dentro de uma cidade, num país, tem regras, né? Tem regras, tem leis, né? Tem o teu vizinho, você não pode, sua liberdade, você não pode ficar com o som ali no toco depois de 10 horas, meia-noite, né? Então isso aí é um pouco de falta de conhecimento e de cultura para entender esse compromisso, né, de viver na comunidade, não é isso? E é isso que implica a vida em sociedade, né? A vida em sociedade implica isso, exatamente em nós pactuarmos juntos, né, medidas para nós vivermos em sociedade, né? E eu acho que a vida em sociedade pressupõe isso e a saúde pública é só uma dimensão disso. Então o ato de vacinar pode parecer algo autoritário, mas tem a ver exatamente com isso, tem a ver com a viabilização da vida em sociedade, né? Porque não adianta um indivíduo fazer e o outro não. E nosso tempo já está se esgotando, passa muito rápido, né?
Para você que não conhece a Fiocruz, tem visitas lá, tem um museu lá também, como é que faz para quem quer conhecer? Bem, a Fiocruz, hoje nós estamos ainda com algumas restrições em função da pandemia, mas normalmente nós temos o campus, que é belíssimo de ser visitado, que tem o Museu da Vida, tem o Insetário, pode conhecer, por exemplo, o castelo, né, o Castelo Mourisco, que é uma construção lindíssima, temos exposições, né, fica aqui na Avenida Brasil, em Manguinhos, pode entrar lá no site do Museu da Vida ou no site da Casa de Oswaldo Cruz, quiser conhecer melhor a Fiocruz, também entra no site da Fiocruz, fiocruz.br, para ter uma ideia da dimensão, da variedade de atividades que a Fiocruz faz, porque nós falamos aqui de vacinas, mas também uma série de outros. A Fiocruz tem estudos sobre violência, tem estudos sobre vários aspectos que concernem a sociedade, sobre drogas, sobre história, né? Então é muito interessante poder conhecer de perto esse complexo institucional tão bacana que é a Fiocruz e que é acessível para visitantes na Avenida Brasil. Então basta acessar o Museu da Vida e você pode agendar, tem visitas guiadas, tem o trenzinho, tem o Parque da Ciência, temos um dia especial que é exatamente com atividades educativas para crianças, adolescentes, temos peças de teatro também, o Museu da Vida tem uma agenda muito ativa, muito dinâmica, que oferta uma série de atividades para estudantes, para escolas, se às vezes uma escola que está um pouco mais distante, fala com a sua professora, porque tem formas especiais de vir através de excursões, enfim, vale a pena essa visita para conhecer, ver um pouco de perto como é que a ciência é feita, né? Porque a gente pensa às vezes só nos produtos, mas a gente poder conhecer o cenário de onde isso é realizado, né? Então, convido vocês fortemente a conhecerem a Fiocruz. Doutor André Felipe, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Oswaldo Cruz, um dos grandes heróis da República, que é um dos expoentes aí do Instituto Fiocruz. Não deixe de conhecer e não se esqueça nunca dos nossos heróis que fizeram o Brasil ser grande e abençoado desse jeito. E continue com a gente no programa Brasil 200, na próxima sexta-feira. O programa, lembrando, passa na sexta-feira às 22 horas, é repetido no domingo às 22 horas. E também não deixe, a gente sempre fala aqui na TV Escola, nos programas, não deixe, você que está com depressão, está triste, ligue para 188, é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Na pandemia, entre todas as pessoas, adultos, isso é muito normal, principalmente entre os estudantes, há uma tendência muito grande de suicídio. No Brasil, esse índice de tentativa de suicídio entre os jovens estudantes é o dobro da média mundial. Então, você, se ficar triste, procure um amigo, procure um familiar, ligue para 188 CVV, ok? Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau!